igreja, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais da graça de Deus, para ter um entendimento melhor a respeito da graça de Deus. Esse é uma jornada da graça, mas ao mesmo tempo é um discipulado onde está sendo bem simplificado mesmo, porque nós estamos assistindo vídeos e eu tô falando um pouco, bem resumidamente, bem simplificado, para que Deus nos ajude mesmo, me ajude a entender melhor a respeito da graça e te ajude também, como um propósito de aprender mais e poder cooperar para o reino de Deus. Nesse livro sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o título do nosso discipulado, da nossa jornada da graça, o autor diz que durante a nossa caminhada cristã, existem algumas experiências da graça de Deus. Existe uma experiência inicial, que é a graça preveniente, que alguns teólogos falam, né? Acho que começou em Agostinho, se não me engano, fala dessa graça preveniente, que é a graça que nos alcança, é a graça que nos chama, em que não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele é que nos encontrou, Ele que nos alcançou, Ele é que nos buscou. Então inicialmente nós temos contato com essa graça preveniente, depois a graça que nos convence, a graça que nos atrai, a graça que justifica, que nos traz um entendimento. E depois a graça trabalhadora, que trabalha a nossa mente, que nos vai mudando a nossa mente, nosso jeito de pensar, trabalha as nossas necessidades diárias. Então, durante a nossa caminhada, nós temos experiências com essa graça, nós temos experiências com o amor de Deus. Então, por isso, é desse discipulado, onde tem 7 vídeos, onde tem 7 capítulos, onde nós já trabalhamos 2, a introdução, e falamos sobre a graça maravilhosa semana passada, né? E agora eu vou falar sobre a graça que nos busca, depois a graça salvadora, a graça santificadora, a graça sustentadora e a graça suficiente. Então, nós vamos entender melhor sobre essas 5 experiências da graça de Deus. A graça de Deus, ela começa quando nós entendemos a necessidade de buscar Deus. Quando você entendeu que você precisava de buscar Deus, entendeu essa necessidade, foi aí que a graça começou. Essa graça preveniente, essa graça que o busca, essa graça que te encontrou. Em um momento da nossa vida, Deus vai até nós. Nós não temos capacidade de irmos até Deus. É Ele que primeiramente vem a nós. Por que nós não temos capacidade de irmos até Deus? Porque nós estávamos mortos. Estávamos mortos espiritualmente. Só o Espírito Santo pode nos dar capacidade da vontade de um Deus, da necessidade de Deus. Essa necessidade que você tem, que você teve em algum momento da sua vida, essa necessidade de Deus, foi o Espírito Santo de Deus agindo dentro de você. Então, Ele te chama primeiramente. Essa é a graça preveniente. Essa é um entendimento tão... A graça preveniente é assim. Ele te chamou, Ele te convidou. Como no Contos de Fadas, né, e o livro cita essa historinha, o Conto de Fadas da Bela Adormecida, onde a bruxa lança um feitiço sobre ela e ela adormece e somente um príncipe pode beijá-la e acordá-la para a vida. É assim, Jesus vai até você, te beija e te ressuscita, né? Ele te mostra uma vida, Ele te mostra a graça dele e o amor dele. Então não é nada que você faça, você está morto, morta, e é Jesus que vai até você e te dá um beijo. A Bíblia fala que há 3 mortes: a nossa morte física, quando nós morremos mesmo, nossa matéria, nossa carne, e a nossa morte espiritual, que nós já estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, e a nossa morte eterna, onde nós vamos passar nossa eternidade com Deus ou sem Deus. Com Deus, uma vida, e sem Deus, uma morte eterna. E assim, você está morta
Nós morremos, nós estamos mortos espiritualmente, e quem nos capacita a ter vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso essa graça te chama, por isso que ela vai até você, antes mesmo de você ir até ela. Pode dizer assim, mas não, eu fui até o Senhor. Quando você foi, Ele foi antes de você, Ele chegou até você antes, Ele te deu a vontade de buscá-lo. Entendeu? Entende bem como é simples? Entendeu como é a diferença do cristianismo para outras realidades, para outras religiões, onde se diz que você precisa buscar Deus, precisa buscar resposta, você precisa ir até Ele. Ele vai até você, Ele foi até você, Ele ofereceu o seu amor, Ele ofereceu o seu filho, o seu bem precioso, para que você tivesse vida novamente. Essa é a nossa primeira experiência com a graça de Deus, essa experiência da graça que o busca, a graça que Deus te busca primeiro, que Deus vai até você. E continuando o meu testemunho, quem viu, na verdade, o meu vídeo, entende bem, porque em um momento da minha vida, aos 16 anos, eu entendi a necessidade. Então, Deus me capacitou, Ele entrou dentro de mim, Ele me convenceu primeiro, Ele estava comigo, Ele me chamou. A graça dele me alcançou. Foi aí, após isso, que eu falei, bom, não, eu quero Deus, eu estou sedenta por isso, eu estou reconhecendo a necessidade de um Deus. Esse reconhecimento da necessidade de um Deus foi através dessa graça, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, quem viu comecinho do meu testemunho, entende bem como Deus vai até você. E hoje eu queria comentar um pouco também rapidamente, porque assim, é só mesmo eu vou falando um pouco da minha vida, porque é a nossa experiência mesmo de conversão, a nossa jornada cristã. Então eu me converti, Deus me encontrou, Ele me buscou, a graça preveniente foi na minha vida, essa experiência com a graça de Deus, com o amor dele, primeiramente, depois sim eu me entreguei a Ele, eu passei a falar, Deus, eis-me aqui, eu quero ser trabalhada. Quando eu falei, eis-me aqui, eu quero ser trabalhada, foi a época que eu fui para a igreja do Nazareno. Já tinha tido uma experiência com uma outra igreja, fui para lá e Deus começou a trabalhar a necessidade de uma busca de santificação na minha vida. Tive experiência com pessoas maravilhosas que marcaram a minha vida. Pastor Marco, Dona Wanda e vários outros, Flávio, Simara, Arlete, Dário e várias outras pessoas que contribuíram imensamente para o meu crescimento. Eu tenho uma grande dificuldade de atenção na escola, sempre tive, então os meus pensamentos voam. Hoje, estudando mais a respeito de temperamento, eu entendo que isso faz parte do meu temperamento. Então, se eu estou no fundo da sala de aula, os meus pensamentos vão lá, se eu olho e vejo um passarinho, meu pensamento já vai longe. Eu tenho dificuldade de atenção nos cultos, eu tento me disciplinar e logo meu pensamento está voando, eu trago ele de volta. E Deus começou a trabalhar isso em mim. Deus começou a trabalhar muitas coisas que eu precisava mudar, que a minha vida espiritual era muito mais importante do que a minha aparência. Então, várias coisas Deus começou a tratar na minha vida. E uma das principais que eu almejava muito era um relacionamento. Eu fiquei durante 4 anos na igreja e nesse momento eu buscava um relacionamento, eu queria alguém que me amasse, eu queria ter um namorado, mas eu esperei durante 4 anos. Eu não beijei, eu não namorei ninguém, eu esperei no Senhor. Eu esperei porque eu queria alguém que somasse na minha vida espiritual, eu queria alguém que eu passasse o resto da minha vida, eu queria alguém onde eu pudesse ser auxiliadora, onde eu pudesse ser esposa. E a outra coisa que Deus começou a trabalhar na minha vida é que eu queria muito ser mulher de um pastor. Eu queria muito trabalhar na igreja, cooperando com meu marido e ao mesmo tempo podendo passar a importância de esposa, de como é uma esposa que cuida, que auxilia o marido. Eu imaginava que esse era muito meu ministério. Eu olhava para a Dona Wanda, para o Pastor Marco, para a família deles, e eu almejava algo assim para a minha vida. Eu queria algo assim para mim. Eu queria uma família cristã. Eu queria ser conhecida como a esposa, como aquela que também ensina as mais novas como proceder, como ser esposa. E Deus começou a trabalhar isso em mim. Eu conheci,
encontrei de novo o Rodrigo, porque eu conheci ele da escola e quando eu era criança eu tinha mandado um correio elegante para ele, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, ele guardou isso e me mostrou. E eu vi no Rodrigo essa junção de um homem que também queria ser um pastor, um homem que queria ter uma esposa, que queria cuidar de uma esposa. E nós namoramos, nós oramos, na verdade, 6 a 9 meses, para que Deus nos ajudasse mesmo, para que era isso, porque eu queria algo que fosse para sempre, eu queria acertar. E então nós fizemos um tempo de oração, ficamos noivos, casamos, isso mais ou menos uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos. E eu fui para o seminário, no Mato Grosso do Sul, onde ele arrumou um emprego, e foi uma época difícil financeiramente, mas foi um momento bom para mim, um momento de crescimento. Um momento difícil, porque você casar e ir para longe, né? Cuidar da sua vida e deixar seus pais, irmãos, igreja, família, amigos, é muito difícil. E é muito difícil começar um relacionamento, né? Mas até nesse exato momento, no momento que eu estava no seminário, Deus começou a me moldar muito. E colocar ainda mais a certeza de que tipo de esposa eu queria ser. Esse é um breve testemunho. Eu quero ser rápida apenas porque os vídeos eu não encontro muita dificuldade de carregá-los depois. Mas é um testemunho para dizer que do momento que eu estive na igreja, do momento que eu encontrei o Rodrigo, eu vou continuar nos próximos vídeos falando sobre a minha vida de casada, falando das minhas dificuldades. Assim que eu for falando da graça salvadora, graça santificadora, eu vou falando sobre santidade, sobre vida com Deus, sobre perseverança dentro da igreja, como você perseverar como mulher, como menina, como adolescente, como mulher que está solteira e busca um homem. O meu casamento, meu primeiro relacionamento, eu tinha muito idealizado isso, de quem eu queria ser, de que tipo de mulher eu queria ser. Isso é muito importante. Lembra que eu falei semana passada? Saiba o caminho. Se você não sabe o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. Não é qualquer caminho, né? É o caminho da santificação, é o caminho do entendimento da graça, é o caminho das experiências da graça. Deus nos abençoe muito.